Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Programa Cooperativo sobre Tecnologias LiDAR, ProLiDAR. Neste vídeo, será demonstrado como fazer a importação de dados medidos em campo e das métricas LiDAR para a construção dos modelos biométricos utilizando o software R, com os devidos pacotes instalados, conforme vimos no vídeo anterior. Os arquivos utilizados nesse projeto serão do tipo CSV, e a função utilizada para a importação dos arquivos é a readCSV. Os argumentos da função devem ser inseridos dentro dos parênteses, conforme observamos neste exemplo. Analisando o código, destacamos: a primeira parte, faz A, define o nome do objeto que será atribuído aos dados importados. Neste caso, o objeto foi nomeado de faz A, referente à fazenda A. O primeiro argumento declara o arquivo selecionado com extensão CSV armazenado na pasta stats dentro de A, ALS, 3D, tudo isso dentro da pasta C2 pontos. Em seguida, é especificado o CEP, que se refere ao separador de colunas, que neste caso foi utilizado o separador igual a vírgula. Por último, é declarado o separador de casas decimais, DEC, sendo utilizado aqui o ponto. Se os dados forem gravados no Excel, pode ser que a configuração de separações decimais e de milhar estejam no sistema utilizado pelo Brasil, de maneira inversa à dos dados importados. Por exemplo, o número 3.454,77 pode ser importado desta maneira. Você pode corrigir esse problema de duas formas: substituindo ponto por vírgula no arquivo aberto em um editor de texto, ou configurando o Excel em Arquivo, Opções, Avançado, retirar a marcação dos separadores do sistema e ajustar da forma desejada. Para voltar às configurações originais, é só marcar novamente. Para abrir no Excel um dado importado em CSV ou TXT, selecionar a primeira coluna, clicar em Dados, Texto para colunas, deixar marcado Delimitado, avançar, selecionar o tipo de delimitador, que neste caso foi configurado como vírgula, e concluir. No script, importaremos dois arquivos, o que contém as métricas LiDAR, extraídas nos processamentos anteriores, e os dados de campo. Esses arquivos foram denominados de faz A e de campo, respectivamente. Para facilitar o processamento dos dados, vamos unir os dois arquivos utilizando a função merge, que permite unir os dados. Para que a união seja possível, os dois arquivos devem conter uma coluna que permita a união, ou seja, um campo em comum. Por isso, vamos criar uma nova coluna chamada ID, contendo a identificação das parcelas no arquivo faz A. Neste passo, é criada a coluna ID e o nome do arquivo é alterado de faz A para LiDAR. Neste código, a primeira parte cria a coluna ID. A identificação das parcelas já existe na coluna File Title, porém, essa identificação é precedida de faz A, sendo necessário recortar parte do conteúdo. Para selecionar essa parte do texto, é utilizada a função substr, que pega a informação da coluna File Title do arquivo faz A e seleciona do sexto caractere até o 11º. Após a criação da coluna, é gerado um novo arquivo denominado LiDAR. Esse arquivo é igual ao conjunto de dados fazenda A, como demonstrado na segunda linha do comando. A função rm remove o arquivo faz A da memória do software. Para ver a informação da coluna ID, LiDAR cifrão ID, pois essa coluna ID está presente no arquivo LiDAR. O próximo passo é a união das informações. O arquivo com os dados de campo deve ser importado como demonstrado anteriormente, uma vez que possui extensão CSV. Esse arquivo já possui uma coluna chamada parcela,
com o conteúdo igual ao da coluna ID criado no arquivo LiDAR. Assim, podemos unir as informações dos dois arquivos em um só, chamando-o de dados. Essa união é realizada pela função merge. Na primeira linha do comando, é atribuído o nome do objeto originado pela função. O argumento by.x e by.y especifica as colunas usadas para fazer a união, sendo a coluna id do primeiro arquivo e a coluna parcela do segundo. Após a criação do arquivo de dados, os demais foram removidos pela função rm. A partir deste arquivo com dados de campo e valores obtidos das métricas LiDAR, poderão ser realizadas as primeiras inferências sobre a correlação entre essas informações por meio de análises gráficas, conforme demonstraremos no vídeo a seguir. Obrigado por sua atenção e até a próxima aula.